aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, essa semana, voltamos ao tempo comum. Depois de 3 meses que vivemos tempos fortes, os 40 dias da Quaresma e os 50 dias da Páscoa, 3 meses, 90 dias, nós vivemos esses tempos profundos de muita reflexão, de muita oração, de pontos específicos da fé em Jesus Cristo. E agora nós retomamos o tempo comum, que é o cotidiano da vida de Jesus. A cada dia, agora até finalzinho de novembro, quando assim nós concluímos o tempo litúrgico e começamos o tempo do Advento que nos prepara para o Natal, agora até o finalzinho de novembro, nós vamos entrando dia a dia no que Jesus viveu, nos seus ensinamentos, nos seus encontros, nos seus milagres, nas suas curas. Mas em tudo, nós temos que entender uma coisa: Jesus sempre caminha conosco. O Evangelho de Marcos, esse que nós estamos ouvindo, Jesus está sempre a caminho, está sempre em movimento. Cada perícope ou cada parte do Evangelho começa caminhando para, indo para, se movimentando a. Então Jesus está sempre em caminho, Jesus está sempre se movimentando. Por quê? Porque a vida é dinâmica e Ele vai nos acompanhando na nossa vida. E no encontro de hoje, de Jesus com este Bartimeu, o nome é Timeu, mas o Bar significa pai, é o filho, filho do Timeu. Então, este Bartimeu, ele se encontra com Jesus e muitas vezes nós paramos no que Jesus fez. Jesus curou o cego. E quantos de nós
vendo uma situação como essa, podemos olhar para a nossa vida e até dizer, mas por que não acontece comigo? Por que será que tantos milagres acontecem e Ele faz tantos milagres, mas não acontece comigo da mesma forma, na mesma intensidade? Claro, nós vemos milagres todos os dias, mas esses milagres extraordinários de um cego voltar a enxergar, de um coxo começar a andar, de um morto se levantar e reviver, por que não acontece comigo? Porque nós ficamos muito focados somente no milagre que queremos. Mas hoje o que Jesus quer nos dizer não é apenas no que Ele pode fazer, é no que aconteceu conosco para que eu e você sejamos hoje como Bartimeu, cegos. Se nós pararmos para observar a nossa vida, muitas vezes, ao longo da nossa existência, nós fomos cegos. Nós não percebemos. As coisas às vezes passam tão rápidas que nós não percebemos as coisas que acontecem. E porque não percebemos as coisas que acontecem, elas vão como um turbilhão de coisas acontecendo em nós. Mas o que é que causa-nos a cegueira? Primeira coisa que nos causa cegueira. Diz que este Bartimeu, filho de Timeu, ele estava sentado na beira do caminho. Vamos parar para pensar numa coisa. Quantos de nós estamos da mesma maneira, sentados, vendo a vida passar? Quantos de nós não nos tornamos ainda protagonistas da nossa própria história? Quantos de nós ainda temos situações que nos aconteceram, fatos, pessoas que comandam a nossa vida, mesmo essas pessoas já muitas vezes não estarem mais na nossa vida? O que nos cega? Queremos enxergar, queremos as curas e os milagres que Deus pode fazer, Ele pode, mas nós não percebemos o que é que causa-nos, por exemplo, hoje, a cegueira. Este estava sentado à beira do caminho, vendo a vida passar. Quando eu não me torno responsável pela minha vida, e quando eu falo responsável pela vida, eu estou dizendo sim, responsável pelas nossas escolhas, responsável pelas nossas atitudes, responsáveis em assumir as consequências daquilo que escolhemos, responsável em assumir as consequências das situações mais adversas da vida. Vendo a vida passar apenas, nós não nos tornamos responsáveis pela nossa vida, mas só temos uma e não sabemos até quando. Por isso que vamos levando a vida de forma irresponsável. Irresponsável não é o inconsequente, aquele que só faz besteira. Não. Mais irresponsável ainda é aquele que fica sentado na beira da própria existência, vendo a vida passar. Não sabe o que faz, me dá hoje uma agonia. Eu fiz questão de trazer o Mateus, um jovem de 22 anos, que já é a segunda vez que está na Itália, sabe o que ele quer, conheço um pouquinho do coração dele, não é de hoje, mas fiz questão de trazê-lo aqui, porque vejo hoje a juventude, com 30 anos é que vai decidir, não sei se eu caso, se eu pulo da ponte, se eu compro uma bicicleta. Aí entra numa faculdade, não sabe se vai para outra. Quando entra, aí a mamãe e o papai, super protetor, coloca a criancinha debaixo das asas. Ai, o meu bebê, quantos anos tem essa praga? 40, mas ainda o meu bebê safado. Solta essa criança para bater asa fora. Porque senão ele vai aprender a ficar sentado, esperando a vida passar na frente dele. Culpa das crianças com 40 anos? Também culpa dos pais que não deixam as crianças bater asas. Crianças de 40, de 30, de 20.
Quanto mais você prende o seu filho, mais impossibilitado de bater asas para a vida dele será. Aí vai, volta, É assim, é como esse cego. Isso é a primeira coisa que nos cega. Segunda coisa que nos cega. Quando Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, o que acontece? Muitos começaram a falar, cala a boca! Para de gritar, o mestre está passando. Se Bartimeu não fosse um homem de personalidade, ele iria falar, é verdade, deixa eu ficar quietinho. Quem na sua vida tem mais poder do que Deus? Quanto poder nós damos na mão dos outros sobre a nossa própria vida? Sobre as coisas que aconteceram. Ai, meu marido me traiu. Ai, meu Deus, e agora? A pessoa leva anos e anos por isso. Reage, mulher, levanta a cabeça. Se Bartimeu tivesse dado ouvido a quem o repreendia ali, erradamente, porque as boas repreensões são necessárias, as boas exortações são necessárias, mas ali estavam impedindo que ele gritasse e pedisse a Deus que o ajudasse. Quantos de nós damos poder às pessoas para que elas verdadeiramente nos dominem? Pelas coisas que fizeram, pela situação que passou, por várias e várias coisas que aconteceram. Ah, meu marido traiu, eu fui abusado, por isso que eu me tornei assim. Tira o poder da mão dessa pessoa. Isso nos cega, meu. Por isso, sim, é necessário fazer um processo de cura interior, é preciso fazer um processo de autoconhecimento, é preciso fazer um processo de ser acompanhado em direção espiritual, em psicólogo, precisa de tudo isso. Porque senão os outros têm um poder danado, a voz do outro até nos estremece muitas vezes. Quando é uma voz de autoridade que nos impede de fazer o mal, eu aplaudo essa pessoa. Mas quando é uma pessoa que te impede de crescer, que te rouba de você mesmo, que começa a te denegrir, que começa a te menosprezar, realmente eu não presto porque fulano disse isso. Deus te criou bom. Deus te criou boa. Quantos de nós vamos perdendo a nossa espontaneidade, a nossa alegria, a nossa bondade, pelas coisas que fizeram na nossa vida? Se Bartimeu tivesse, ainda bem que ele era cego e não era surdo, porque se ele tivesse ali, naquele momento, ficado com o que tinham falado dele, ele não teria ido até Jesus. Isso nos cega, isso te bloqueia, isso faz com que você não enxergue um palmo diante do seu nariz. Mas tem uma última coisa, que também nos cega. Quando chegam, porque aí agora, naquela hora, quando Jesus para e fala, chame-o, aí aqueles que estavam dizendo, cala a boca, fica quieto, foram os primeiros, levanta, o mestre te chama, bando de safado. Sempre que eu pego esse evangelho, me dá uma vontade de voltar lá e sentar a mão na cara desses filhos do... Porque enquanto eles queriam... Sabe aquele povo que quer fazer média? Não grita, fica quieto, o mestre está falando. Aí Jesus volta e fala assim, chama esse menino aí. Peraí, vem cá. Tá, levanta, o rapaz está te chamando. Mas aí a postura mais acertada de Bartimeu. É um pequeno detalhe que às vezes passa despercebido. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O que era este manto? O manto era um manto preto que todos os cegos usavam para que ele pudesse ser identificado na sociedade. Está lá um cego. Quando Bartimeu escuta, olha aqui, quando Bartimeu escuta
que Deus o chamou antes de ver a cura, ele acreditou. Por isso que antes dele voltar a ver, ele já tinha jogado o manto, porque ele fez ali a mais bela das profissões de fé. Ele disse: eu vou, mas eu não vou voltar da mesma forma. Eu vou ao encontro deste Jesus e eu não voltarei da mesma maneira. Por isso que ele pega o manto e joga fora. Se você quer deixar de ser cego, não espere o milagre acontecer para que você mude de vida. Não espere as coisas voltarem. Não espere as coisas acontecerem. Porque não é no seu tempo e muito menos do jeito que você quer. Mas é do jeito de Jesus, tempo de Jesus. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Por isso o primeiro passo precisa ser este: saia da margem da tua vida. Deixe de ficar olhando a vida passar. Porque quem faz isso, além de comer poeira da estrada, é menosprezado, não é visto. Nós, quando estamos nas margens da nossa vida, como este Bartimeu estava sentado, à margem, Jesus poderia ter passado e não ter visto. Mas porque ele se levanta ao ouvir dizer que Jesus estava passando por ali e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus ouviu, Jesus o escutou gritando. Mas se este Bartimeu também tivesse dado ouvidos àqueles que queriam tirá-lo do caminho de Deus, Bartimeu continuaria cego. E mais ainda, se Bartimeu não tivesse tirado o manto que o identificava como um cego, ele continuaria cego. Quando ele tira o manto, ele já vai ao encontro de Jesus na certeza de que ele sairia daquele encontro diferente. Este encontro não precisa ser um encontro extraordinário, porque o encontro é no ordinário da vida. Por isso que eu fiz questão de começar a homilia dizendo: nós voltamos ao tempo comum, ao tempo ordinário da vida de Jesus, para dizer a mim e a você que é no ordinário da nossa vida que nós nos encontramos com Ele. É nos pequenos sinais da vida que nós nos encontramos com Ele. No trânsito, lavando uma louça, no transporte, na rua, no trabalho, na escola, em casa, onde você estiver, Jesus quer te encontrar. Agora, tomar consciência de que é preciso tirar o manto, porque ninguém sai da mesma forma de um encontro com Jesus. Ninguém sai. Bartimeu professa a fé antes de ir. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa foi a palavra que Bartimeu escuta para dar o passo. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Aí só depois, então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vai, a tua fé te curou. Não foi porque Jesus não diz isso, a tua fé te curou, porque ele disse que eu veja, mas porque Jesus viu a atitude dele antes dele chegar até Jesus. É isso que Jesus quer ver em você. Jesus tem muitos milagres para a tua vida, mas Ele quer ver a tua fé antes que você veja os milagres que Ele tem. Então, faça uma experiência nessa missa. Nós vamos entrar na parte onde o sacerdote ergue o pão e diz:
Tomai todos e comei, este é meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Peça que você veja. Não apenas o que você quer ver. Peça que você veja o que Jesus quer te mostrar. Não basta parar, Senhor, que eu veja a minha cura, Senhor, que eu veja o emprego que eu preciso, Senhor, que eu veja isso, Senhor, que eu veja aquilo. Os meus olhos contemplaram, me dá um medo dessas frases. Eu verei a glória de Deus, espero no céu, mas não na terra. Não, eu acredito que Ele vai me dar um emprego. Para de pedir o que você quer ver. E peça para ver o que Jesus quer te mostrar. Faça um instante de silêncio. E escuta este Jesus te chamando para te mostrar que Ele quer